Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está você? Está bem? Está com saúde? Está cheio de graça, cheio de alegria? Que bom, irmãos, que nós estamos hoje outra vez, reunidos para dar continuidade ao estudo da Bíblia Sagrada. Eu sei que o Ageu, Deus usou, obrigado Ageu, Deus usou o Lucas. E agora nós vamos então dar sequência, irmãos, ao nosso estudo da Bíblia. Vocês estão vendo bonitinho ali, né? Ó, estudo da Bíblia, estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Então vamos seguir naquele compromisso nosso. Amém, queridos? Isaías 9 e Isaías 10. Que maravilha, irmãos, este texto. Bonito. E quero já de antemão dizer para os irmãos que esses dois capítulos, irmãos, refletem a mensagem central do livro de Isaías, que é redenção, julgamento, redenção e julgamento, redenção e Deus julgando o povo, Deus, uma coisa que é muito importante, irmãos, você guardar no seu coração, é que o mesmo Deus que estende os braços, que ama, que acolhe, mesmo Deus que resgata, mesmo Deus que restaura, o mesmo Deus que redime, é o Deus também que faz o quê? Hein? Sim, irmãos, é o mesmo Deus que castiga, é o mesmo Deus que julga, o mesmo Deus que leva para o céu, Ele também determina no julgamento que não vai para o céu, que vai para o inferno, tá? Existe uma questão muito profunda, bíblica e teológica, que a gente um dia pode estudar aqui, talvez não com todos, mas com alguns, para os irmãos aprofundarem na realidade de que Deus é soberano, amém, queridos? Que Deus, Ele manda e desmanda do jeito dEle, a gente não pode... Bobo é quem questiona a Deus, Então Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz o que lhe apraz, o que lhe agrada, e Ele é todo poderoso. Então ninguém vai para o inferno se Deus não autorizar que vá. Amém, queridos? Então mesmo Deus que leva para o céu, é o Deus também que fala, isso não vai para o inferno. Então a nossa luta, irmãos, constante, é para servir ao nosso Deus e agradá-lo, e achar graça, e achar misericórdia diante de Deus, para Ele chegar e falar, não, você vai, amém? Não é pelas obras, a Bíblia diz, ninguém é salvo pelas obras, é pela graça que nós somos salvos. Eu quero compreender essa graça de Deus, que leva uns e não leva os outros, e é melhor a gente prevenir, é melhor a gente andar alinhado com a palavra de Deus. Então guarda isso, tá? Isaías 9 e 10 reflete a mensagem central do livro de Isaías. O 9 vai falar de redenção e o 10 vai falar de julgamento. Vamos orar? Ora nessa hora, pede para Deus te falar. O texto parece que é grande, mas nós vamos todos estudar porções deste texto, em nome de Jesus. Ore nessa hora, clame pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Fala, Espírito Santo de Deus, eu vim aqui para ler a Bíblia, mas eu vim também para ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Peça, querido, nessa hora, que o Espírito Santo de Deus toque em você, que Ele venha vivificar a Bíblia, a palavra, e você possa sair daqui um homem diferente, uma mulher diferente, mudada, transformada, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. Muito obrigado, Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estamos reunidos, ó Deus, mais uma vez, para estudar a Bíblia, nesta noite, dando continuidade ao estudo da Bíblia, capítulo por capítulo. Ó Espírito Santo de Deus, Tu tens poder para, através da palavra, curar, libertar, salvar, dar direção, meu Deus, mover os corações. Tu tens poder para, através deste estudo, mover os corações na direção do Senhor, para que nós tenhamos experiências vivas com o Senhor, experiência pessoal contigo, ó Deus. Muito obrigado, cuida da tua igreja mais neste momento e fale com cada um de nós, é o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, queridos. Quantos aí leram Isaías 9 e 10 em casa? Ninguém? A Alzita leu. Vamos ler, tá, irmão? Semana que vem, tira lá um tempo para você ler o 11 e o 12, para que o nosso estudo seja muito proveitoso, porque se você não leu, tudo que eu falar vai ser muito novo, mas se você ler em casa, você já vem ambientado com o texto. Você já viu como eu consigo ler o texto rápido? Eu só consigo ler rápido porque eu já li ele antes, que se chegar aqui a gente enrola para ler. Mas vamos lá, irmãos, só lembrando para os irmãos que Isaías, ele foi um profeta de Israel,
ele profetizou ao mesmo tempo para as duas nações, a Israel, como o povo estava dividido no reino do norte, no reino do sul, e nesse caso Isaías é um profeta que falou para as duas nações, Israel, Judá, e ele é considerado dos profetas maiores, né? Ele é considerado junto com Jeremias, Lamentações, Ezequiel, tal, Daniel, porém não é um profeta maior porque é melhor, é por causa do volume do livro que eles escreveram, tá? Então é dividido em profetas maiores e menores, e Isaías foi o instrumento de Deus também para mais do que muitos outros profetas, ele foi o que mais foi usado para falar da vinda do Messias, de Jesus do Salvador, tá bom? Então neste texto nós vamos encontrar basicamente a mensagem central do livro de Isaías, como eu falei para vocês, vai falar de redenção e vai falar também de julgamento, e repito, o mesmo Deus que redime é o Deus que julga, né? O mesmo Deus que salva é o que leva, manda, melhor dizendo, para o inferno. Então, de fato, nós estamos nas mãos de Deus, irmãos. É Deus que resolve, e Deus que decide o nosso futuro. Por isso que a Bíblia não nos orienta a julgar os outros, né? Nos orienta a julgar nós mesmos. Eu gosto do texto de Coríntios 11, que vai falar da ceia, que fala que nós devemos julgar a nós mesmos antes de comer e beber, né? Antes de comer o pão e beber o cálice da ceia. Por que nós julgarmos a nós mesmos? Porque não cabe a nós julgar ninguém, nem dizer quem vai para o céu, quem não vai. Agora, você pode fazer isso. Por quê? Na verdade, irmãos, é muito fácil saber se eu estou indo para o céu ou se eu estou indo para o inferno. Como é que eu saberia, ou alguém pode saber, se o seu caminho está conduzindo para o inferno ou para o céu? Pode falar alguém aí. Hein? Por que alguém poderia saber se está indo para o céu ou para o inferno? Alguém pode falar? Como é que é? Sim, quando está longe dos estatutos de Deus, a pessoa tem a plena convicção para onde ela está indo. Quando você está bem próximo, caminhando dentro da lei de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus, você sabe para onde está indo. Essa convicção, irmãos, ela é muito verdadeira. É por isso que toda pessoa que caminha com Deus, quando ela peca contra a lei de Deus, quando ela peca contra Deus, o que ela sente? O que uma pessoa que está caminhando com Deus peca, o que ela sente? Pode falar, galera, pode falar. Vamos lá? O que a gente sente? Aquela pessoa caminha com Deus, ela pisa na bola com Deus. Como é que sente o quê? Hein? Tristeza. Fala, pode falar, gente. Se você não sente isso, nós vamos orar para você começar a sentir. Amém, queridos? Amém, igreja? Porque todo mundo que caminha com Deus peca, porque a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Primeiro João diz, se a gente disser que não peca, a gente está falando que Deus é mentiroso. Então, todo mundo aqui é igual, todo mundo é farinha do mesmo saco. De um jeito ou de outro a gente pisa na bola. E toda pessoa que está caminhando para o céu, caminhando com Deus, quando ela erra, ela sente tristeza, ela sente culpa, ela sente que perdi tudo. Sabe aquele dia que você está caminhando em santidade? Sabe quando você sai do culto de domingo, cheio do poder de Deus? Amém, irmãos? E sai do culto de domingo abençoado e fala, essa semana vai ser diferente, essa semana o pecado vai longe. Aí quando você pisa ali fora na igreja, ali da rua, saiu do meio dos irmãos, daqui a pouquinho você está bengando, está fazendo coisa que não devia na sua mente, no seu coração. Aí o que a gente pensa? Meu Deus, joguei tudo fora, e jogou mesmo. Então é essa caminhada que agrada a Deus. Você está entendendo? É essa caminhada que agrada a Deus. Qual caminhada que agrada a Deus? É quando eu consigo tirar a trave do meu olho. Amém, igreja? Lembra que eu estava falando que a Bíblia manda a gente julgar nós mesmos e não os outros? Então, quando eu consigo tirar a trave do meu olho, quando eu consigo ver, pisei na bola com Deus, você pode nem ter pisado na bola com ninguém, irmãos, mas você pisou na bola com Deus, num compromisso, em algo que você fez. Aí, quando você nota, pisei na bola, você fica triste, você se sente culpado, você sente, agora eu joguei tudo fora. Isso é muito bom, irmãos, isso é uma das melhores coisas que acontece com quem caminha com Deus. Agora, quando você está caminhando com Deus, e você pisa na bola o tempo todo, você descumpre a vontade de Deus, e aquilo para você não foi nada, aí nós precisamos fazer uma oração. Amém, igreja? Fazer uma campanha para pedir Deus, tira o coração de pedra e põe um coração de carne aqui, Deus, põe um coração aqui temente ao Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer,
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso, tá, irmãos? Então Isaías é um homem que vai ser usado por Deus para proferir a redenção de Deus, mas ele vai também ser duro para proferir o julgamento. Então nós começamos, tá? Aí nós vamos lá para o primeiro slide, versículo 1 e 2, nós começamos com a profecia de libertação para Israel, que estava em trevas. Aí ele vai mencionar a região de Zebulon, Naftali, ao norte, seria honrada por Deus, indicando ali então uma restauração para esta região. Por isso que nós lemos, olha, aos que estavam aflitos, porém, não haverá mais escuridão. Olha que bonito, irmãos. No passado, ele humilhou Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos anos, nos últimos tempos, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Está vendo aqui? Então ele está falando de redenção. Ele está falando de que o povo que andava em trevas viu nascer uma grande luz. Amém, queridos? E a gente sabe, né, nós temos esse entendimento pela palavra de Deus, que aqui ele estava já proferindo que Jesus ia nascer. A luz que ilumina o mundo ia nascer. Agora você imagina, irmão, se você estivesse lá em Jerusalém, lá em Judá, lá na região onde Jesus nasceu, se você morasse lá, e você fosse um crente, uma mulher e um homem que estava lá buscando a Deus, orando incessantemente, jejuando, esperando que essa redenção chegasse. Porque um dos livros que era mais lidos no templo, na sinagoga, nos lugares de culto, era Isaías. Então veja bem, era comum ler o livro de Isaías. Eles liam aquilo incessantemente na esperança que o Messias viesse. Então imagine se você estivesse lá na época que Jesus nasceu. Será que você seria como os reis magos que seguiram a direção até onde Jesus estava? Será que você seria um daqueles muitos que receberiam Jesus como o Filho de Deus? Ou você seria daqueles que iam condenar Jesus? Veja bem, irmãos, que é muito sério o que a palavra de Deus está trazendo para nós. Então aqui mostra, um povo que vivia em trevas, viu nascer uma grande luz. Imagine lá Jesus ter nascido. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que as pessoas que viviam naquela época, quando Jesus nasceu, estavam elas ligadas com Deus, elas sentiram no coração que Jesus tinha nascido. Uma grande luz nasceu para iluminar as trevas, né? E em seguida, versos 3 e 5 ao 5, nós vamos ver a reversão do sofrimento e da opressão do povo e a promessa de uma grande alegria. Por isso que fala, tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti. 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Ou seja, a presença de Jesus, a presença de Cristo, ela veio para quebrar o jugo, para tirar um peso enorme que havia nas costas daquele povo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, é preciso você saber se você está andando bem na direção de Deus ou não. Se você tem caminhado e levado um jugo muito pesado nas suas costas, se a caminhada está pesada para você, é preciso voltar para Jesus, para Cristo, e deixar que Ele carregue o jugo junto com você. Não por você, mas junto com você. É preciso pensar nisso. Está dizendo para nós aqui, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Ou seja, quebrou, tirou aquele peso. É preciso, irmãos, a gente precisa aprender a descansar em Deus. É preciso aprender a descansar em Deus. Se eu fosse perguntar aqui hoje, quem não tem problema, talvez possa ser que alguém levante a mão e diga, eu não tenho. Amém, você não tem, mas a maioria de nós tem. E às vezes o acúmulo dos problemas, de dificuldades, das encrencas que a gente se envolve, pesa. A nossa paz vai embora. A gente passa a andar curvado do peso nas costas. Eu vi essa semana, num determinado país, muito idólatra, mas muito mesmo, que as pessoas adoram os seres humanos, adoram homens. Estou falando sério, adora homem, né, irmão? Não é imagem de homem, não, adora homem, adora animais. Acho que só de eu falar assim, você já imagina onde é, né? O que eu vi? Eu vi que aqueles gurus, aqueles sacerdotes, aqueles homens que eles adoram, irmãos, de ajoelhar, de passar a mão no corpo da pessoa e passar em si. É isso que eu estou dizendo de adorar, é uma adoração tremenda. Não é igual você aí, que adora aquele cantor, que adora aquele pregador, tá? Tem crente que adora, sabe, irmãos?
Tem crente que adora cantor e adora pregador. Para com isso. Adora a Deus. Amém, igreja? Amém? Adora a Deus. O que eu vi? Eu vi que aqueles gurus daquelas religiões, os caras, a maioria deles, irmão, termina a vida, sabe, literalmente, sabe como? Assim, ó. Eu não entendia, eu não entendo. Eu olhava aqui e falava, por que esses caras, quando estão mais novos, eles estão lá assim e tal, mas quando está mais velho, eles literalmente, parece que quebra isso aqui, ó, o cara passa a andar curvado com a ajuda dos outros. Tudo bem, pode acontecer comigo, com você, mas por que eu vi que todos ali, quando envelhecem, eles ficam assim? Não seria, irmãos, o jugo? Não seria o peso? Amém? Já parou para pensar? O Senhor quer aliviar você, irmão. O Senhor quer te aliviar, irmã. É preciso lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar sobre o Senhor a nossa preocupação e deixar que Deus dirija. Muitas vezes nós queremos, irmãos, resolver, nós queremos conduzir as coisas, nós queremos dar solução. É preciso, de fato, confiar em Deus. Amém? Então esse texto vai falar dessa promessa da reversão do sofrimento e da opressão. O Senhor vai dar, no lugar do sofrimento e da opressão, o Senhor vai dar alegria. Fala comigo a palavra alegria. Fala alto, alegria. Você gravar, que é isso que Deus me dá, é isso que Deus te dá. Deus troca, reverte o sofrimento, a opressão, tudo em nós que nos causa sofrimento, o Senhor reverte em alegria. É a promessa que o Senhor está falando aqui, né? Promessa de alegria. Mais à frente, no versículos 6 e 7, vai descrever a chegada de um governante messiânico e seus títulos também estão colocados ali, o qual trará justiça e paz. E o governo deste governante será eterno. Olha que lindo, irmãos, que esse texto traz para nós. Eu queria deixar bem claro para os irmãos algo que não é para gerar confusão. Mas quem estuda a Bíblia deve saber que Jesus recebeu o nome de Jesus porque um anjo apareceu para Maria e mandou colocar esse nome. Quem está de acordo diz amém. Sim ou não? Sim. Não é como eu, você, que a gente vai escolher nome para filho, a gente tem alguns métodos para escolher. E tem pai e mãe que nem tem método nenhum, né? Só coloca o nome lá. E eu já vi muita gente que depois que cresce descobre o que o nome significa e fica triste. Ah, meu nome tem um significado ruim. Amém, já colocaram para você. Já vi gente também que fica olhando tanto detalhes do nome que não consegue nem pôr nome na criança. A criança está à beira de nascer e não tem nome. Eu conheço uma pessoa assim, hoje vai nascer um bebê daqui a algum tempo, eles ainda não têm nome. Porque olha um nome, mas esse aqui significa isso. Olha o outro, esse aqui é ruim. E o cara o bebê vai nascer e não decidiram o nome. Tudo bem. Quando você lê esse texto e diz que vai nascer esse governante, né? Que o nome dele, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está nos seus ombros e o seu nome vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pode gerar uma confusão na sua cabeça. Você vai pensar, mas como é que pode? Se aqui está dizendo em Isaías que esse será o nome dele, e lá na frente o anjo fala que o nome dele é Jesus. E aí, quem quer falar alguma coisa sobre isso? A Bíblia está errada, está confusa, está bagunçada? Não é? Isso tudo está abrangendo o nome de Jesus. Não é, irmãos? Mas na verdade, irmãos, isso aqui é um título. Está vendo? Eu pus a palavra título ali para você saber. E são títulos que ele recebe. É igual a Emanuel. Emanuel não é o nome de Jesus, mas ele é Emanuel. Eu falei para vocês lá atrás. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então, Jesus era Deus ou não era? Sim, está vendo? Deus conosco. Então, o nome Emanuel traz referência ao que seria Deus conosco, o Senhor habitando no meio de nós. Agora, Deus não vai estar longe, Ele vai habitar no meio de nós. E se você for notar essas profecias, juntar esses detalhes dos títulos com o nome de Jesus, o Senhor Jesus, lá no fundo, o nome dele vai dizer que Senhor, Messias. Mas vamos pensar bem, nós estamos lendo uma Bíblia que foi escrita para um povo, o povo de Israel. E você que está estudando a Bíblia conosco na escola bíblica há muitos anos e aqui no estudo, capítulo por capítulo, tem acompanhado a história de Israel e como Deus escolheu Israel. Ou seja, vocês viram como Deus se manifestou no meio do povo lá no Egito, né, com as pragas. Vocês viram como Deus se manifestou com poder abrindo o mar,
dando maná para eles, dando carne, dando água. O tempo todo dos anos desde o deserto, Deus era uma nuvem para dar sombra durante o dia, e de noite era uma tocha de fogo para dar calor, para iluminar. Deus, irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Deus em todo o tempo, Ele se manifestou no meio do povo. Mas de repente, irmãos, Deus resolve descer e habitar no meio deles através de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Esse entendimento que a gente precisa ter. Então esses títulos, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Esses títulos, Emanuel, Deus conosco, tudo isso está referindo a Jesus, que era Emanuel, era Deus agora, não apenas se manifestando através das pragas, através da libertação do anjo da morte, não apenas como aquele que fez o vento soprar e abrir o mar, não apenas como aquele que deu água da rocha, deu pão, maná, não aquele que fez das ceras codornizes, não apenas aquele que fez as muralhas cair, não apenas aquele que foi a nuvem de dia para dar sombra e que foi a tocha de fogo, a coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo de noite. Não, irmãos, agora era diferente. Agora não era através de coisas, era o próprio Deus conosco, Emanuel. Por isso o seu nome não vai ser Edgar, nem Ageu, nem Joaquim. O nome dele será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém, queridos? Amém, igreja? Então essa revelação é muito importante. Então esses primeiros versículos aí vão dizer para nós, o 6 e o 7, vai descrever a chegada desse governante poderoso dos seus títulos. O versículo 8 a 12 vai falar o quê? Aí sim, agora ele já não fala de redenção, agora ele já começa a falar sobre o julgamento de Israel por causa da rebeldia. E apesar da mensagem de esperança interior, aqui está dizendo para nós que existem consequências para a desobediência. O povo de Israel, no versículo 8 a 12, era um povo que estava tão assim, irmãos, rebelde contra Deus, que eles estavam aqui até desafiando Deus. Talvez você não tenha notado isso, mas o versículo 8 para baixo vai dizer assim: o Senhor enviou uma palavra para Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim, os moradores de Samaria, e que em soberba, olha aí, e altivez de coração, estão dizendo, olha o que eles diziam, irmãos, os tijolos caíram, mas nós vamos lavar agora com pedra, né? Nós vamos edificar tudo que o Senhor derrubou. Cortaram as figueiras bravas, mas por cedros nós vamos substituí-los. Irmãos, o que está dizendo aqui? Eu queria que você prestasse atenção também. Deus estava punindo o povo de Israel. E o povo levantou com poder, meio que dizendo assim, contra esta punição de Deus nós vamos levantar. Deus derrubou, nós vamos edificar. Deus cortou as árvores, nós vamos plantar cedro. Eu quero parar só um pouquinho para te dizer, o que você acha que dá quando Deus faz uma coisa, você mete a mão e fala? Eu estou dizendo que eles falaram isso, depois você lê o versículo do 8 ao 12, que aí está escrito aqui. Deus havia destruído, irmãos. Eles falaram assim, nós vamos construir agora com pedra. Deus cortou as árvores frondosas, eles chegaram, agora nós vamos reflorestar tudo e vamos colocar cedro, madeira nobre. Me diz aí, vamos falar, e aí, o que você diz? O que você aprende com isso? Pode falar, vou esperar. Vou até beber uma aguinha enquanto vocês pensam aí. Que experiência você tira disso? Uma delas, eu vou dizer, aprenda o tempo que você está vivendo. Vou repetir, aprenda o tempo que você está vivendo. Aqui a palavra está dizendo assim, Deus estava punindo o povo de Israel, e o povo, ao invés de abaixar o lombo para Deus meter o chicote, sabe o que ele estava dizendo? Não, nós vamos nos levantar. Então, por isso que eu digo assim, aprenda o tempo que você está vivendo. Se você está vivendo um tempo de julgamento de Deus, tá, irmãos? O que você tem que fazer? Hein? Sim, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor e ao seu tempo, ou seja, ao tempo de Deus ele vai te exaltar. Mas se Deus está nos humilhando, ou a mim ou a você, Deus está tratando com o meu orgulho, porque aqui chega a dizer, está altivez de coração.
E eu estou aí, irmão, buscando palavra de poder, entre aspas, palavra de exaltação. Sabe aquelas palavras? Não, Deus vai te levantar, vem cá, me dá a mão. Irmão, entenda o tempo, você está num tempo de julgamento, Deus está tratando contigo. Baixa o lombo e fala, eis-me aqui, Senhor, pode tratar. Porque Deus não pune, guarda isso. Se você tem celular, anota. Se você tem papel, anota. Não pense em pular etapas diante de Deus. Guarda isso. Não pense em pular etapas. Com Deus, tem um tempo para todas as coisas. Com Deus tem um tempo de chorar, tem um tempo de sorrir, não é? Tem o tempo de abraçar, tem o tempo de largar de abraçar, não é? Então, tem o tempo de nascer, de viver, o tempo de morrer. Então é preciso entender em qual tempo que eu estou. E viva aquele tempo que Deus preparou para a tua vida. Não pule etapa, anda nele. Receba de Deus o que Ele tem para você. Porque Deus trabalha por etapa. É uma etapa aqui, é outra. Você pode notar, irmãos, eu gostaria muito que você guardasse isso. Quem lê a Bíblia e acompanha o movimento de Deus, como Deus age, você já deve ter notado que a profecia de Deus, ela nunca é total e completa. Ele sempre dá a palavra de acordo com a necessidade, de acordo com o tempo. Já imaginou se Deus revelasse assim, tudo para você? Não, Ele te dá o alimento de cada dia. Não é assim que a gente ora? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não está pedindo para Ele o pão do mês. Você está pedindo de cada dia. E a revelação de Deus, irmãos, ela é de acordo com o tempo. É muito importante você entender o que Deus quer de você hoje. Ele quer que você vá ou que você fica, né? Ele quer que você colha ou que você planta. Tem gente, irmãos, que não entende que existe um tempo de plantar. Não existe. Meu Deus, quem já plantou aqui sabe como é que é. Irmão, é muito fácil a gente ir lá no supermercado com dinheiro e comprar o arroz e o feijão. Mas quem plantou sabe que é um sofrimento enorme para crer que Deus vai mandar chuva, preparar a terra antes da chuva, né, fofar a terra, tirar a sujeira, preparar os canteiros, jogar a semente, na esperança que Deus vai mandar a chuva no tempo certo, para aí começar a crescer, limpar os matos, as ervas ao redor, para que também venha a chuva no tempo certo, as chuvas, até que chega o momento de colher, e depois que colhe, ainda é um trabalhão para limpar a colheita e poder depois ter o fruto do trabalho. Os irmãos que já plantaram poderiam me dizer quanto tempo demora desde preparar a terra e colher alguma coisa. O irmão William lá é mestre nesse tempo de plantar lá. Quanto tempo mais ou menos, William? Qualquer coisa que você plantou lá, quanto tempo mais ou menos? Preparar a terra, jogar a semente e depois colher o fruto de alguma coisa. Cada coisa demora, né? Cada coisa demora. O café, você já plantou café para aquele lado de lá? 2 anos, irmão, o cara vai plantar o cafezalzinho dele, vai esperar o café. 2 anos. Hein? E isso se Deus mandar, né? Chuva no tempo certo, tudo. Então, irmão, nós estamos acostumados a ir lá e comprar o café, ainda reclamar do café. Caça, café é ruim? Não é? Café é ruim? Menino, você não sabe o trabalho que foi para plantar o café. O que eu quero dizer, irmão? Eu quero dizer que existem etapas. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Se você está aqui nesta noite, e o seu alvo é a vida eterna e é o céu, saiba, tem tempo para tudo. Ainda não é o tempo de ir para o céu. Então, qual o tempo que você está? Qual etapa que você está? Está entendendo, irmão? Quem está entendendo diz amém. Entende, irmão? Não é? Então é isso que a gente precisa trazer para o reino espiritual, entender. Peraí, tem gente que já está pensando que está no céu. Tem gente, irmão, tem gente que acha que está no céu. Não, meu querido, você ainda não está no céu. Você pode estar caminhando para lá. Mas então qual o tempo, qual a etapa que nós estamos? Uns estão preparando a terreno, uns já lançaram a semente, né? Outros já pegaram as primeiras chuvas, as segundas. Aí tem alguns de nós aqui, né? Não é para entristecer ninguém não, mas tem alguns de nós que já estão na beirada de colher, né? Ou seja, está na beira de entrar nos portais eternos. Está na beira de entrar para o céu, né, irmão? Quem está aí na beira de entrar para o céu diz amém. Amém, foi menor, né? Só a Isadora novinha que falou amém. Isso aí, Isadora, põe esse povo mais velho aí para frente. Não é, irmão? Tem gente que está na beirada lá, mas não está garantido ainda.
é preciso esperar chuvas, né, derramar do Espírito Santo de Deus. Eu entendo, irmãos, que o crente quando vai morrer, vocês ficam com medo de morrer aí, porque todo mundo tem medo. Mas eu entendo que o crente quando vai morrer, irmãos, eu tenho certeza absoluta no fundo do meu coração, a gente deve receber uma chuva tão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que vai te fazer só querer ir para o céu e querer largar marido, mulher, e parente. Tem que acontecer algo maravilhoso, amém, igreja? Para você naquela hora abrir mão e falar, eu quero, é isso que eu quero para mim. Então fica tranquilo, querido, etapa, tempo. Por isso que eu estou dizendo, nenhum de nós aqui está lá na porta já esperando essa última chuva para entrar na glória. Nós estamos caminhando para lá. Então você precisa entender que agora é hora de ralar, é hora de suar, é hora de acordar de madrugada, dobrar o joelho e orar. É hora de fazer jejum, tira um dia de jejum na tua casa, enquanto você pode. Quando o pastor Edgar tinha saúde, jejuava toda semana. Agora o trem complica tudo por causa da saúde. Então, meu irmão, minha irmã, você tem saúde? Então é hora de arar a terra. É hora de jejuar, acordar de madrugada, fazer campanha de oração, fazer propósito. Quando o pastor lança um pedido de oração lá na internet, você deve ser o primeiro, estou junto, vamos jejuar, vamos orar. Porque, irmãos, é hora de ralar, é hora de preparar a terra, é hora de lançar semente, porque ainda não estamos colhendo, ainda não chegou o tempo. Então a gente precisa de compreender essas questões. Então Deus aqui começa seu julgamento para o povo. E o 8:12 vai falar que Deus está julgando a arrogância do povo de Israel. Deus está destruindo e eles falando que vão consertar. Vamos lá então trazer isso para dentro do nosso país. Se é tempo da nossa nação receber o chicote de Deus, adianta, querido, você pensar que vai entrar um político lá e vai resolver? Não, irmão, vai continuar a mesma coisa se Deus está nos julgando. O que a gente faz? Baixa o lombo e pede só misericórdia. Deus, guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda o meu emprego, guarda meu trabalho, me guarda. E vamos seguir em frente e Deus há de nos guardar. Amém, queridos? Seguindo aí no capítulo 9 ainda, o 13 e o 17, continua a descrição da ira de Deus sendo manifestada contra Israel, especialmente aqui contra aqueles que lideram o povo e contra os falsos profetas. Aqui tem uma palavra muito forte, viu, irmãos? O Senhor dizendo contra aqueles que criam leis falsas, ruins, para perturbar e para maltratar os órfãos, as viúvas. Então aqui essa profecia continua dizendo que apesar de tudo, a mão do Senhor está estendida. Aqui, irmãos, não é estendida para abençoar, não. A mão do Senhor está estendida para levar julgamento. É só, toda vez que você vê contudo a mão do Senhor está estendida, não pensa aqui que é para abençoar. Estamos dentro de uma profecia, Deus julgando o povo de Israel, julgando as suas lideranças, julgando tudo. Então você que ora pelo Brasil, ora pela nossa nação, saiba que Deus há de julgar e há de visitar toda maldade deste povo. Deus é quem há de fazer, tá bom? E o verso 18 ao 21, para encerrar o capítulo 9, traz um julgamento sobre o povo, dizendo que esse julgamento vai ser intenso, né? Aqui ele fala de imagem de fogo devorador e de fome insaciável, mas ele diz ainda, e termina dizendo, mas o povo ainda não se voltará para Deus. Olha que palavra pesada, quando ele diz assim no versículo 20, capítulo 9, versículo 20, se cortar o lado direito, olha, melhor dizendo, vou ler o 19, o 20 e 21, olha, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra será abrasada, e o povo será como pasto para o fogo, ninguém poupará o seu irmão. Olha, irmãos, que coisa séria, é um julgamento tão severo e tão intenso, que ele diz assim, ninguém vai poupar o próprio irmão. Olha bem o 20, se cortar do lado direito, ainda vai ter fome, e se comer o lado esquerdo, ainda não se fartará, cada um comerá a carne do seu braço. Está entendendo, irmão? Misericórdia. Isso é literalmente, a palavra está dizendo isso mesmo. Haveria um tempo em Israel de um julgamento tão severo de Deus, de fome, que o cara ia comer o próprio braço. Misericórdia. Isso é uma força de expressão, tá, irmãos? Amém? Presta atenção no que eu estou dizendo. Isso é uma força de expressão. Dizer que o cara não vai poupar nem a própria família de tanto desespero que haveria naquele momento, né? Os irmãos sabem, né, irmãos, que na hora da crise é que a gente descobre o verdadeiro homem e a verdadeira mulher que a gente é, né? Na hora da crise, né? Os irmãos que trabalham em ambiente de crise, os irmãos da polícia aí, sabem o que é isso, o que eu estou dizendo.
É na hora da crise que você sabe o verdadeiro homem, a verdadeira mulher que está dentro de você. Qual a sua atitude? Tem muitos que na hora da crise vazam fora, né? Muito, não é assim? Se entrar um ladrão ali, muitos de nós correm para o outro lado. Agora, é na hora da crise que a gente vê o verdadeiro homem e verdadeira mulher espiritual que está dentro de nós. Por isso esse texto traz isso aí de o cara vai comer o braço do outro, cada um vai comer o próprio braço, se comer um braço ainda vai ter fome. Misericórdia, não está dizendo que ninguém ia comer a própria carne, mas a crise seria tão grande que não haveria outro caminho, outra solução a tomar. Isso porque quem lê a Bíblia e acompanha sabe. Existe uma frase que as pessoas dizem que não existe na Bíblia. Existe uma frase assim: se não vem por amor, vem pela... Não é? Tem a frase assim, mas não é Bíblia não, tá, irmão? Quem não vem por amor, vem pela dor. Mas aqui está uma verdadeira parábola, uma forma figurada de dizer isso aqui. Aqui está dizendo que Deus ia levar o povo num julgamento tão severo que eles não teriam outra direção a tomar. O cara ia ter tanta fome que não ia ter comida, ele ia comer o próprio braço. Está dizendo o quê? Que Deus ia encurralar o povo de Israel e colocar eles num lugar onde não tinha nenhuma solução nem salvação senão Deus. Amém, queridos? E é isso que não vem por amor, vem pela dor. Entenda que não tem na Bíblia, mas é isso. Às vezes Deus me coloca, Deus te coloca numa situação, irmãos, de tamanho desespero, de tamanho falta de direção, de tamanha dificuldade, que Ele está dizendo para você o seguinte: olha ao redor, olha para frente, olha para trás, olha para todo lado. Você não tem saída, eu sou a sua saída, mas você não entende. Sim, eles olharam para trás, lá vinha o Zezé de Faraó, do outro lado montanha, na frente o mar, não tinha saída. É aí que Deus então aparece com um milagre. Está entendendo, irmão? Diz amém. Então, se você está hoje aqui neste momento, ou quem vai assistir lá o vídeo depois, né, que escutar essa palavra, se você estiver numa situação desesperadora, você olha para trás, para todo lado, não tem caminho, é Deus te encurralando e dizendo: olha, não adianta, não tem caminho, não tem lugar, sou eu, vai para Deus. Mas aqui a verdade é que vai dizer que o povo ainda não entendeu, tá bom, irmãos? Então, se você está vivendo crise e dificuldade de solução, um punhado dessas coisas, é Deus te chamando, dizendo: olha, vem para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? Vem para mim, eu tenho a solução. É um chamado de Deus para nós, tá bom, queridos? Partindo para o capítulo 10, nós vamos ver o seguinte: uma denúncia, né, que o profeta está dizendo e denunciando. Quem promulga leis injustas e oprime o povo, Deus o julgará por suas más ações. Ele começa dizendo: ai daqueles que decretam leis injustas, dos escrivãos que escrevem perversidade contra o meu povo. Então, irmãos, isso aqui é um exemplo para nós de que Deus não está escondido, tá? Amém, irmãos? Deus não está escondido. Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo o sofrimento desta nação. Depois do 5 a 11, o Senhor aqui está dizendo que Ele usa a Assíria como seu instrumento para julgamento contra Israel. No entanto, o que acontece é o seguinte, irmãos: Deus já usou o Nabucodonosor para poder punir o povo. Deus já usou o faraó para poder massacrar o povo. Deus usa nações, usa reis e usa pessoas. Teve um tempo da minha vida, irmãos, isso é a minha experiência pessoal, eu vi que eu estava sendo muito massacrado. E aí muita gente chegava perto de mim com soluções com isso, e eu falei: é minha hora, é minha etapa, é o meu momento de passar por isso, e eu preciso passar. Amém, queridos? Amém? Você consegue ser maduro, crente, ao ponto de entender que o ouro mesmo de valor 24 quilates, ele tem que passar pelo fogo. Amém, igreja? Você que tem YouTube aí, um dia digita lá e depuração do ouro. Você vai ver, o ouro, para ele ser puro, para as impurezas dele sair, tem que passar pelo fogo. Assim, crente precisa passar pelo fogo. Então, se você está num tempo de passar pelo fogo, né, Deus vai usar pessoas para te mandar para o fogo. Deus vai mandar situações, crises, enfim, o que Deus quiser usar, Ele vai usar. E você precisa passar pelo fogo para ser aprovado e chegar lá na frente um ouro puro. Um ouro 24 quilates, ai que beleza, hein? Ouro puro, passou pelo fogo. Você vê aquela joia bonita de ouro e perguntar: isso aí é quantos quilates? O cara fala: 24.
vai para esse aí, e suportou uma temperatura altíssima, para que toda a impureza, a sujeira, saísse dele, né? Você já viu joia banhada a ouro? Ela estraga mais rápido que a de ouro, 14, 18, 24, é depurado, o fogo faz isso, e Deus usa situações, pessoas, para nos depurar, para nos fazer melhor, mais puros, para nos purificar, e assim Deus então estava usando a Síria para fazer este julgamento. Porém, irmãos, o que deu errado é que a Síria se tornou muito arrogante, ela se tornou arrogante, e isso não agradou em nada ao nosso Deus. Então nós encontramos que o Senhor então usa a Síria como seu instrumento de julgamento contra Israel. No entanto, a Síria está apenas seguindo seus próprios interesses. Versículo 12 ao 19, Isaías vai profetizar sobre o julgamento que virá sobre a Síria por causa disso, por causa da arrogância. Ou seja, irmãos, Deus usou a Síria para punir Israel. Porém, o rei da Síria, que estava sendo usado para punir Israel, ele achava que estava fazendo isso porque ele era bom. É muito complicado, tá? Depois você lê esse capítulo em casa, você vai ver. Olha bem, Deus pega o rei da Síria e fala com ele: detona meu povo. O rei da Síria vai lá detonar o povo de Israel. Só que em vez do rei da Síria pensar assim: eu sou fraco, eu não tenho poder, eu estou fazendo isso aqui, mas é porque Deus está fazendo. Não, o cara achou que era ele que era bom. Vamos aplicar isso para nós? Ô, irmão, de vez em quando a gente não acha que é bom? Hein? Você não acha, de vez em quando você não acha que é bom, não? Sim, irmão. De vez em quando o cara é promovido lá na empresa, olha para você ver. De vez em quando o cara é promovido na empresa, e ele cisma que ele foi promovido porque ele é bom trabalhador, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, meu irmão, você foi promovido porque Deus fez isso. Às vezes o cara compra um carro, uma casa, e ele acha que comprou aquilo porque ele trabalhou e juntou dinheiro, eu já vi isso. Tem gente que arruma um emprego bom e começa a dizer: não, mas é porque eu corri atrás, eu fui. Para com isso, rapaz. Deus está te dando uma oportunidade, Deus está abrindo uma porta para você, Ele. E quando a gente começa a achar, a gente dá glória para nós mesmos. É o que o rei da Síria fez. Deus estava usando o rei da Síria para vencer os israelitas, e ele achando que ele era bom. É isso que ele chega a dizer, aqui na frente do versículo 13 e 14, irmão. Ele chega a dizer: com a minha força eu fiz isso, com a minha sabedoria, eu removi os limites dos povos, eu roubei os tesouros. Irmão, recebe essa palavra, irmã, recebe essa palavra. Se você tem sido vaidoso, tem sido vaidosa, e tem achado que o que você tem é porque você correu atrás, você tem um diploma, você tem isso, você tem aquilo, eu gostaria muito que você nessa noite começasse a reconhecer: não, foi a mão do Deus Todo-Poderoso que me deu o trabalho. Amém, queridos? É a mão do Todo-Poderoso que me deu essa inteligência para eu poder aprender. É a mão de Deus que me deu a esposa, que me deu os filhos que eu tenho, ou o esposo. É a mão de Deus que me deu. Eu não sou bom em nada. Irmãos, eu tenho uma questão muito séria com quem acha que é bom. Se tem alguém que acha que é bom para fazer alguma coisa, eu queria que você aprendesse o que eu aprendi. Nenhum homem mais perfeito dessa terra aceitou alguém chamá-lo de bom. Quem foi? Quem lembra da passagem bíblica? Hein? Sim, é Jesus. Mas quem lembra da passagem? O cara chegou perto dele e falou: bom mestre. E ele falou que não há bom senão um, e não era ele. Então o Jesus, o perfeito, o grande, o poderoso, o melhor, o cara chamou ele de bom, ele falou que não era bom. Desde aquele dia eu pus no meu coração: se Jesus não aceitou ser chamado de bom e disse que bom só era Deus, então eu não sou nada, eu não tenho nada. Se esse estudo que eu estou trazendo, eu achar que foi a minha cabeça, que eu sou bom, eu estou dando o maior tiro em mim mesmo, eu estou me acabando comigo, porque se Jesus não aceitou se chamar de bom, desde aquele dia, irmãos, eu fiz uma revisão, e eu comecei a pensar: eu não sou bom em nada. Não sou bom marido, nunca fui bom filho, nunca fui um bom pai, nunca fui um bom pastor, nunca fui um bom irmão, eu nunca fui nada, porque se o meu Jesus virou e disse que não era bom, hein? Está vendo como é que a Bíblia desconcerta a gente, irmãos? Não é? Vendo que o conhecimento de Deus desconcerta a gente, e a gente é incentivado o tempo todo a correr atrás, não é? Não, corre atrás, irmão, vai lá, corre atrás. E aí você pega essas coisas e começa a dizer: não, eu conquistei porque eu corri atrás, porque eu acordei de madrugada, porque eu estudei.
E vem Jesus e diga: não, meu querido, você conseguiu isso tudo porque eu estava ali do teu lado. Quando você acordava de madrugada 0 hora, é 0 hora mesmo que chama aquele horário terrível? É 0 hora, né, Joel? Então, Deus está te dizendo assim: quando você acordava 0 hora, tinha um demônio te esperando para te matar. Tinha um perigo ali, que nada, rapaz, você teria morrido lá naquele dia, mas eu estava lá, te guardando, tá? E você acha que é muita coisa? E Deus vem e te diz: olha, você ia ser mandado embora, rapaz, daquele dia. Você ia ser mandado embora. Eu estive lá e mexi as coisas ao teu favor para você vencer. Então a gente precisa rever, né, esses conceitos que a gente tem. Bom é Deus, nós não somos bom em nada. Se eu tenho trabalho, tenho dinheiro, eu tenho alguma saúde, eu tenho alguma coisa, isso tudo é gorjeta. Deus está me dando isso. Eu não sou merecedor de nada dessas coisas. Amém, queridos? Não é pelo meu trabalho, é pela misericórdia, amém, queridos? Pela graça. Então o rei da Síria não entendeu, e Deus então agora promete: olha, vai punir severamente. Do 20 ao 23, vai dizer que o remanescente de Israel então é encorajado a confiar em Deus e não temer o rei da Síria, porque o rei da Síria estava vindo achando que era ele, e Deus estava aqui agora prometendo: eu vou proteger vocês, não preocupa, ó Israel, o rei da Síria está vindo com fúria, mas eu vou proteger vocês. Depois, o versículo 24 e 27, Deus vai reafirmar que a Síria vai ser destruída. Veja que o capítulo 10, irmãos, é só bombando e falando de destruição. Na verdade, do versículo 8 do capítulo 9 até o fim do 10, é Deus falando que vai punir e vai destruir. E o versículo 28 e 34, por fim, vai ter uma descrição aí da marcha da Síria contra Jerusalém, né? E com rapidez e ferocidade. Mas Deus vai dizer, através de Isaías, né, que o julgamento de Deus sobre a Síria vai ser tão rápido quanto a velocidade que eles estão vindo, né, para destruir Israel. Na mesma velocidade que eles vinham para destruir Israel e Judá, seria também a força e a potência que Deus ia lutar contra eles. Ou seja, no fim, é Deus, amém, queridos? No fim é Deus no controle, no fim é Deus fazendo as coisas. Por isso eu convoco você nessa noite a reconhecer Deus Todo-Poderoso e deixar que Ele conduza a tua vida, deixar que Ele faça todas as coisas. Conclusão, vamos lá para a conclusão. O que vai dizer a conclusão? Capítulo 9 e 10 vão apresentar esta narrativa de esperança e de advertência. Essa narrativa de redimir o povo, mas também de julgamento. Então, ao mesmo tempo que Deus te dá, irmãos, uma bênção, Ele te adverte. É assim que Deus faz lá também em Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e seguir os teus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti. Mas, se você não obedecer a Deus e nem fazer a vontade, vai tomar tudo. Misericórdia, viu como é que é legal? Deus dá e Deus toma. Então, se Deus te dá as coisas e você não andar com Ele, Ele vai tomar. É assim. Então, o capítulo 9, nós vamos encontrar a promessa do surgimento do Messias, do Rei, que vai governar eternamente, trazendo luz e justiça para o povo que estava em trevas. Mas o capítulo 10 vai fazer o contrário, vai revelar o uso da Síria como instrumento de julgamento, mas também a promessa de que Deus vai julgar aquele povo que maltratava Israel e Judá, né? E vai proteger o seu povo da maldade deles. É complicado, o povo que Deus usou para maldade, agora Ele vai usar, né? Ele vai julgar aquele povo. E em suma, então os dois capítulos, o 9 e o 10, destacam o padrão de Deus de julgamento e de restauração. Ou seja, irmãos, Deus julga, Deus castiga e Deus restaura. Por isso que você tem que baixar a bola. É preciso baixar a bola, entender o tempo que você está. Porque Deus é o que castiga, é o que julga, mas é o que restaura. Se você está vivendo um tempo de castigo e de julgamento, deixa Deus fazer a coisa. Vai louvar a Deus, vai cantar, vai se alegrar. Amém, queridos? Você sabia que o povo de Israel, quando louvava a Deus, Deus dava vitória? Quando murmurava, ele perdia. O deserto foi prova, irmãos. Deus, voltando lá na Bíblia, o povo de Israel estava num lugar, quando José é vendido para os seus irmãos e vai para o Egito, Deus tira eles de onde estava, manda para o Egito, lá eles vivem mais de 400 anos e voltam para o mesmo lugar onde ele estava. Está vendo como é que Deus faz? Deus dá, Deus tira e Deus restaura. Então, irmãos, é isso que nós encontramos no tempo. Portanto, a grande mensagem desse capítulo é: Deus é soberano, Deus é fiel e Ele faz o que lhe apraz. E a gente não pode mudar o que Deus
determina fazer, tá? Existem umas pregações aí mandando você determinar, já viu? Já viu esse negócio aí? Determina. Você pode até determinar para a sua vida, mas a execução só acontecerá se Deus quiser. Amém? Tá? Não adianta nada você falar, eu vou ficar milionário, eu vou trabalhar igual doido, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou, enfim. Não adianta, irmãos. A soberania de Deus é a grande lição aqui. Coloca, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. Assim nós encerramos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então, vamos orar e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Obrigado pelo teu cuidado, teu amor, a tua bondade. Obrigado por nos revelar coisas tão maravilhosas da tua palavra. Obrigado, Deus, que o Senhor é o Deus que redime, o Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta, que leva para o céu, mas o Senhor também é o Deus que julga, o Senhor é o Deus que determina às vezes sobre nós alguma punição, alguma cobrança, alguma disciplina, e eu peço que o Senhor nos ajude a compreender o tempo em que nós estamos vivendo na tua presença. Nós vivemos um momento de buscar ao Senhor, de orar, de jejuar, de fazer propósitos, de nos esforçar e nos empenharmos em te servir, porque os dias que nós vivemos são maus, problemas em todos os lados, em todo lugar, dentro da própria casa, no trabalho, em todo lugar nós passamos por problemas. Isso quer dizer que nós estamos num momento de arar a terra, de preparar a terra, mas nós esperamos vir a chuva do Senhor, do teu Espírito sobre nós, que há de nos restaurar e há de nos ajudar, ó Pai. Por isso, damos honra e glória ao Senhor, reconhecendo a tua soberania. Tu és Deus e acima do Senhor não há nenhum outro. Por isso, nós nos submetemos a ti e nos alegramos. Mais uma vez, toma nossa vida nas tuas mãos. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoa. Até sábado, se Deus quiser, no culto abençoado que nós teremos junto com a juventude. Obrigado, querido. Deus abençoa.